O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre direitos humanos. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. A gente tem que deixar claro, né, em primeiro lugar, que a questão dos direitos das mulheres é uma questão muito importante e que nunca deixou de ser, né, mas que alcançou os debates públicos ali nos anos 70, finzinho dos anos 70, né, principalmente os debates internacionais, e a gente não pode deixar de reconhecer que isso é efeito também das mobilizações que aconteceram antes disso, né, as mobilizações das diferentes ondas do movimento feministas e que até hoje continuam no Brasil e no mundo, né? E sempre tentando avançar essa pauta que, apesar de às vezes caminhar a passos lentos, sempre está ali presente, né? Se mobilizando nas ruas, nos congressos. Isso é fruto, né? As conquistas que a gente teve até hoje, o Dia das Mulheres é fruto disso. E por isso a importância de continuar se mobilizando. Bom, no que tange, né, o debate público internacional, principalmente quando a gente fala de direitos humanos, é sempre fala da perspectiva internacional, né? A primeira vez que os direitos das mulheres vão ser tratados como uma questão, para além da igualdade, né, ali falada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de igualdade de gênero, vai ser que na época foi de sexo, inclusive, né, gênero ainda nem era um conceito ainda aceito internacionalmente, vai ser na Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Violência e Discriminação contra a Mulher, né, discriminação, desculpa, a CEDAW, em inglês, em 79. Essa convenção, ela vai criar o comitê do mesmo nome, e ela vai trazer, né, a noção de que as mulheres têm direitos específicos, né, pela condição de mulher, e que eles devem ser, o Estado deve agir, né, ele tem essa responsabilidade de agir para proteger esses direitos, né, e prevenir que eles sejam violados por meio da discriminação, que toma várias formas, inclusive a própria violência, né. Aí, no aspecto mais aqui regional, nas Américas, a gente vai ter a Convenção do Belém do Pará, que é uma convenção também que visa a prevenir, a punir e violência contra a mulher e realizar direitos das mulheres, né, aqui nas Américas, e ela também vai trazer de novo esse discurso, né, mais uma vez importante, de como o direito das mulheres é uma questão pública, dando mais obrigações aos estados partes, né, aos estados que assinaram a convenção, e formas, né, dos estados cumprirem com essas obrigações. O Estado, ele tem também a obrigação de proteger os indivíduos, né, que têm direitos específicos, contra violações de terceiros. Então, o Estado tem a obrigação, sim, de proteger os direitos das mulheres com relação a pessoas terceiras, né, ainda que seja no ambiente privado, ainda que seja numa casa, né, um crime não pode acontecer ali, essa violação não pode acontecer ali. Falando especificamente sobre violência contra a mulher, né, ligando ela com os direitos, né? A violência contra a mulher, ela é uma violação direta, né, da liberdade, do direito à liberdade da mulher e do direito à segurança da mulher também, segurança pessoal e também da sua dignidade humana, né? Ela viola, né, nos seus vários tipos, ela viola a liberdade de movimento, ela viola a liberdade de expressão, ela viola
a segurança pessoal, né, a dignidade corporal da mulher, a liberdade sexual da mulher, né? Então, são várias formas de liberdade que ela pode violar, né? Ou todas juntas, né? Esse também é um tema que não é só relacionado ao componente físico, né? Ele é, de alguma forma, multidimensional, essa violência contra a mulher. E, de forma simples, o que é essa violência contra a mulher, né? No direito internacional, como no direito brasileiro, a gente tem a definição de violência contra a mulher como uma violência baseada em gênero, ou seja, ela é realizada contra uma mulher porque ela é uma mulher. Isso, obviamente, né, agora que a gente tem essa noção de que os problemas são interseccionais, então que uma pessoa pode sofrer mais de uma forma de opressão, não necessariamente uma de cada vez, né, e de que pessoas têm experiências diferentes de violência. Então, por exemplo, uma mulher negra tem uma experiência diferente de uma mulher branca, uma mulher idosa, uma diferença de uma mulher jovem. Então, entender que vários componentes atuam ali, mas o que tem em comum entre elas? Que essa violência é praticada em razão de elas serem mulheres. E é importante também procurar na vizinhança, junto das pessoas, outros serviços que existam na sua comunidade, né, com relação a isso, e procurar trazer esse debate à tona na sua comunidade também, porque a gente só consegue mudança quando isso se torna público e o debate não pare, né, tem que continuar, mesmo no nível local é muito importante, né, se organizar às vezes grupos de mulheres, ciclos de mulheres, vivenciar outras experiências, né, compartilhar outras experiências, é muito importante, né. A dizer, né, para a gente continuar falando sobre isso, nós mulheres, homens também têm que falar sobre isso, todo mundo tem que falar, porque a gente precisa de uma sociedade em que mulheres se sintam livres para fazer aquilo que elas querem, né, tomar as decisões delas de uma forma autêntica e autônoma, né, isso que é o grande valor do direito das mulheres, o que é protegido, e a mobilização é importante para que os direitos consigam continuar se atualizando e dando conta das diversas violências que as mulheres sofrem na sociedade atual. A gente percebe a forma como séries, filmes, desenhos, ou mesmo até ações do nosso dia a dia que são colocadas como se fossem brincadeiras, e a gente, depois do livro do professor Adilson Moreira sobre racismo recreativo, percebe o quanto que isso não tem nada de brincadeira. Na verdade, são ações que ajudam a perpetuar, a naturalizar essa dinâmica, né, e essa lógica de subalternização, essa lógica de inferiorização que tentam imputar à população negra. Né? Então, entender essa dinâmica do racismo com a ideologia é entender as formas que os meios de comunicação, as formas que a cultura, né, a forma como essa população ela é retratada e como esse retrato acaba naturalizando determinadas posições. A gente também pode pensar na relação do racismo com o direito e com a política, e aí nessas duas perspectivas eu acho que é importante demonstrar elas de formas ligadas, porque está relacionada à forma como quem é que está no espaço de poder no Brasil, né? Quem são essas figuras? Quem são essas figuras que fazem as leis, mas também quem são as figuras que executam a lei? Qual é a cara do poder legislativo no Brasil? Qual é a cara do poder judiciário no Brasil? Qual é a cara do poder executivo? Mesmo o Brasil sendo um país de maioria negra, né? Quem são essas pessoas que ocupam esse lugar, que determinam quais são as nossas bases legislativas, mas em especial que numa perspectiva do poder judiciário, né, na lógica de julgar, determina o que ou não dessa lei deve, e pode ser cumprido. Eu acho que é importante, quando a gente fala sobre genocídio, iniciar com essa discussão sobre racismo, sobre a nossa história, sobre como a ideologia, o direito, a política, a economia, ela se relaciona, porque o processo de genocídio da população negra, ele precisa ser entendido em uma perspectiva histórica e bem específica sobre como isso acontece aqui no Brasil. Né? O genocídio, ele é um termo que foi construído, né, no século passado, a partir de um pensador chamado Raphael Lemkin, que estava analisando a perspectiva da Guerra Mundial naquele tempo, né, há cerca de 100 anos atrás. E a forma como determinados povos estavam sendo tratados e estavam sendo exterminados em massa, né? Houve essa construção desse conceito de genocídio que, após a Segunda Guerra Mundial, se transforma em uma convenção da ONU, para que
exista, né, uma articulação mundial, internacional para o enfrentamento ao genocídio, para que as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial não acontecesse mais de forma alguma, e se acontecesse, que tivesse algum tipo de instrumento legal para ser mitigado, combatido, enfim, julgado. E a nossa legislação brasileira adota a Convenção da ONU, né, e cria uma legislação específica sobre o genocídio com base no que está escrito nessa convenção. Como o racismo aqui é estrutural e a forma como a sociedade brasileira foi sendo construída e a forma como as violências que a população negra sofre foi sendo naturalizada e também construída, a discussão sobre genocídio precisa ser ligada a uma perspectiva do Estado brasileiro, inclusive. Quando a gente fala sobre genocídio da população negra, a gente precisa entender essa perspectiva. É claro que é importante, né, do tipo penal e das características e dos critérios que traz esse tipo penal, a Convenção da ONU, mas a gente também precisa recuperar qual era a intenção do Rafael Lemkin lá atrás, né, quando falava sobre genocídio, quando criou esse conceito que mais para frente se tornou um tipo penal internacional. Né? Ele está falando sobre como povos, grupos étnicos, culturais estavam sendo dizimados, né, dizimados naquela época. E é importante a gente entender como que isso acontece ainda nos dias de hoje em relação à população negra. É, o movimento negro ele tem como a principal pauta o enfrentamento ao genocídio, porque não dá para a gente falar sobre absolutamente nada sobre acesso à cultura, sobre moradia, sobre emprego, né, sobre garantia das políticas sociais, se o nosso povo não está vivo. E as mulheres negras, ela têm um papel fundamental nesse processo. O enfrentamento ao racismo, ele é urgente, é central, e a gente agora, com o governo Lula, tem conseguido retomar políticas públicas históricas para o enfrentamento ao racismo, para a construção de políticas de promoção da igualdade racial. A gente retomou o PRONASSE, que é um programa que eu falei que coordeno, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania. E segurança com cidadania é entender que a segurança ela precisa estar aliado à garantia de direitos, ao combate à desigualdade. A gente precisa entender a segurança como uma perspectiva transversal. É fundamental o fortalecimento das forças de segurança, dos agentes, capacitação, equipamento, ok, mas a gente também precisa entender que os mecanismos de controle externos e fortalecer esses mecanismos são fundamentais, que não adianta a gente ter formação em direitos humanos, enfrentamento ao racismo, se não tem POPs, né, se não tem protocolos que garantam que a atuação no dia a dia desses agentes de segurança também sigam essa perspectiva antirracista, de direitos humanos. É fundamental que a gente entenda que o acesso à educação, à cultura, à moradia digna, ao emprego também é sobre segurança pública. Eu queria já deixar muito claro, né, que a minha fala e a minha leitura em relação ao tema, ela vem a partir de uma perspectiva de como foi construída a minha religiosidade, né, que é uma religiosidade construída dentro de uma dimensão popular, plural e libertadora. Então, eu cresci e aprendi a ler a Bíblia a partir desse viés, do viés de libertação. Então, aqui não cabe um espaço de uma interpretação fundamentalista e muito menos uma interpretação conservadora. É importante ressaltar a importância da participação histórica das organizações religiosas no processo de redemocratização do Brasil, como foi desde lá as comunidades eclesiais de base, a Pastoral da Terra, e também outras organizações que foram fundamentais nesse processo de redemocratização, e isso se contrapõe ao que a gente vivencia ali hoje, ou em outros momentos também, né, de uma onda de fundamentalismo religioso, de conservadorismo, que caminha de lado tão oposto, né, e se apropria ali do discurso religioso de forma muito se contrapondo àquilo que Jesus Cristo de Nazaré pregou, né, e viveu aqui na Terra. Então, existe o discurso, e o discurso que a gente contrapõe é o discurso que a gente defende. Então, aqui, a gente faz a defesa desse discurso de uma religiosidade que pregue justiça social, amor, inclusão, diversidade, pluralidade, e faça a defesa dos princípios democráticos. Então, eu queria trazer aqui a referência também
a organização de mulheres religiosas, né, movimentos de mulheres religiosas que comprovam aí e trazem a evidência da importância dessa organização. É importante trazer também como referência que a organização de mulheres e a participação das mulheres na organização social ela é sempre muito potente, né? Em todos os movimentos que elas se propõem a construir. As mulheres, elas como a maioria da sociedade, assim como é a maioria da participação religiosa mesmo, a maioria dos evangélicos são mulheres, são pessoas negras, então, entendendo esses recortes, é importante entender também a potência do que é fazer essa discussão de forma mais restrita aos grupos também, né? Assim como é potente fazer uma discussão antirracista, é importante fazer uma discussão de evangélicos antirracistas. Então, a discussão LGBT dentro e fora da igreja, isso, os grupos, né, as minorias que compõem aqueles espaços, as minorias de direitos, não minorias de representação. É importante que se organizem e discutam também a partir das suas características. Então, essas organizações femininas, organizações feministas que ocorrem dentro da igreja, elas são um ponto crucial para a gente falar sobre defesa da democracia, né? A democracia, que é algo que dá o poder ao povo, que dá ao povo a autoridade, a forma de como decidir, né? Do que quer, do que fazer sobre o direito à vida mesmo, o direito ao corpo, o direito à diversão, a tudo. Então, acho que é importante a gente entender é, a potência da organização das mulheres em diversos espaços, inclusive dentro do espaço religioso. E é isso que a democracia defende, né? Um governo que tenha a representação popular, um governo que tenha a cara e entenda as necessidades da população. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente precisa defender a democracia, precisa defender a participação popular e a inclusão dos diálogos dentro dos seus segmentos. Defender os segmentos religiosos dentro da sua pluralidade de religiões, né? Sejam as religiões de matriz africana, sejam as religiões indígenas, as religiões a católica, a evangélica, enfim, todas dentro da sua pluralidade. Então, a defesa do Estado democrático defende, inclusive, a liberdade. E é por essa liberdade que a gente precisa sempre se organizar e buscar a conquista e a defesa dos direitos para toda a população. Não basta que as mulheres, aquelas que o patriarcado, né, cacifa, enxerga e que acessam esses direitos. Todas nós temos que acessar os nossos direitos, todas nós temos que chegar lá, tem que ter política pública para todas as mulheres, seja de diferentes territórios, seja de diferença na cor da pele, raça, ou identidade de gênero, ou orientação sexual, né, ou qualquer outra diferença que possamos ter. Então, o tema de hoje versa sobre isso, diversidade e luta pela liberdade dos corpos. E eu acho que é importante a gente trazer para o tema e valorizar esse conceito da diversidade. A gente tem que entender que a diversidade está em todas nós. Porque a gente, quando fala da diversidade, a gente quer falar da outra pessoa. Então, a diversidade do que é diferente de mim. Então, como o padrão heterossexual é da mulher cisgênera, da mulher branca, da mulher da cidade, da mulher de alguns lugares da cidade, dos centros das cidades. Então, a gente vai criando esse arquétipo e tudo que se distancia disso é a diversidade. Como se nós não fizéssemos parte da diversidade. A diversidade é um conjunto de coisas. Então, não são só mulheres lésbicas e mulheres trans que são a diversidade. As mulheres cis são a diversidade. Né? É o conjunto dessa mulheridade que compõe a diversidade. E a diversidade é algo que a gente também não pode falar como distante de nós, de um outro grupo, de um outro aspecto. A gente tem que entender e valorar a importância da diversidade. É essa diversidade que nos dá diversas possibilidades de existências, de ocupações,
Então, valorar a diversidade é um primeiro elemento que eu acho que a gente tem que trazer para o nosso debate. Segundo, é porque se a gente quer construir política pública para todas as pessoas, a gente tem que partir da premissa que a política pública tem que ser pensada por uma gama maior de pessoas e ela tem que ser acessada por uma gama maior de pessoas. Se a gente constrói a política pública a partir somente de homens, por exemplo, que era o que nós tínhamos até um tempo bem recente da nossa história política, a gente reflete o quê? Que mulheres, por exemplo, não podiam votar, que mulheres não acessavam diversos direitos, que uma licença maternidade, por exemplo, também se torna mais recente. Então, são conquistas que elas vão surgindo a partir do momento da organização da luta das mulheres. Então, quando elas começam a falar por si. E é assim que a gente vai construir política pública para todo mundo. Então, nós temos que pensar que as mulheres têm que ocupar os lugares de poder, mas que, sobretudo, todas as mulheres precisam. A ignorância sobre algumas diversidades, alguns elementos, algumas existências dessas diversidades, faz com que elas não acessem. Uma forma da gente quebrar essa bolha é a participação social, que traz, e que deve trazer, muitas vezes não traz, a diversidade dessas existências. Quando a gente traz para a escuta, a gente consegue produzir políticas públicas diferentes. A gente consegue produzir e promover acessos mais múltiplos, mais diversos, quando a gente traz para a participação social. Então, investir na organização política, esse é o primeiro elemento, para que acesse essa participação social, esse controle social, né? A participação na construção das políticas públicas é muito importante, mas na incidência, na cobrança, na fiscalização. Então, investir em novas lideranças, mas investir, sobretudo, no processo organizacional. E um outro elemento, né, além da participação social, é a ocupação dessas mulheres e dessa diversidade de mulheres nos espaços de poder. E a gente está falando de espaços de poder na liderança partidária, a gente está falando da liderança comunitária, a gente está falando nos espaços de emprego formal, mas também de geração de renda, de empreendedorismo, de economia solidária, enfim, todos os lugares de destaque. Porque a gente fala espaços de poder, parece que a gente está falando só da presidência, e que é só dos parlamentares. A gente está falando também disso, mas a gente está falando de todos os lugares. Se a gente tem um coletivo comunitário, ele tem que ter mulher, e ele tem que ter mulher liderança. O diálogo entre nós precisa ser constante, e ele precisa ser constante, ele precisa ser estratégico. Qual é a nossa estratégia eleitoral? Qual é a nossa estratégia de ocupação territorial? Qual é a nossa estratégia de ocupação das direções partidárias? Qual é a nossa estratégia de investimento na autonomia financeira das mulheres? Para que elas também estejam no trabalho, com renda, com educação, para que elas também acessem de uma maneira mais equânime, mais igualitária, todo esse processo. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.